Olá, galerinha do nono ano, Colégio Santa Rita, que é o professor Anderson de Geografia, e vamos falar, claro, sobre as economias do Sul e Sudeste Asiático, tá bom? E falar um pouco hoje, dando lógico continuidade que a gente já vinha debatendo aqui nas últimas aulas passadas, a gente vai falar hoje sobre essas duas potências econômicas e um pouco sobre ela de forma mais ampla, mais fácil, que dê para a gente entender. Vamos lá, essa viajada até o Japão e até a China, a partir de agora. Gente, a economia do Sudeste e Leste da Ásia, é bom a gente entender que são culturas diferentes, né? Apesar do Japão, uma cultura milenar, né? Como a China tem as culturas socialistas de países mais fechados, como esses países se destacaram economicamente e hoje a China é a segunda potência econômica do mundo, como o Japão, a partir dos anos 2000, a moeda japonesa ultrapassa a moeda americana. Então, essas economias é interessante a gente entender que no Japão, por exemplo, o Japão se destaca porque foi o primeiro país, né, industrializado. A partir de 1970 e 2016 teve uma evolução muito grande no PIB, 1970, mas a industrialização já veio muito mais cedo. Porém, nós estamos falando sobre o Japão. Como assim, professor, sobre o Japão? Um fator histórico que aconteceu foi a Segunda Guerra Mundial, né? O ataque à base militar americana de Pearl Harbor e logo depois o contra-ataque americano com as duas bombas nucleares, Hiroshima e Nagasaki, fizeram o quê? Acabaram com a economia japonesa. Imaginem só países se reerguendo, né? Entram praticamente de gaiato na Segunda Guerra Mundial, né? Atacam os Estados Unidos, né? E contra-atacam. Não foi nem os Estados Unidos, foi uma base militar americana, Pearl Harbor, e depois é contra-atacado com duas bombas nucleares. Então, imaginem só um país como o Japão, a gente sabe que são bastante ilhas, arquipélagos ali, e aí atacado com duas bombas nucleares que devastou aí, né, a sua economia, a sua população, a questão cultural, né, a infraestrutura do local. Porém, pós Segunda Guerra Mundial, pasmem, o país que atacou o Japão foi o país que ajudou o Japão economicamente a ele se desenvolver na sua industrialização. E aí nós estamos falando do Japão porque no Japão nós temos o quantitativo populacional daquela época, vocês vão entender o porquê. Jovem, ou seja, mão de obra barata, uma mão de obra extremamente qualificada, estou falando de japoneses qualificados que estudam, têm o estudo como uma rotina, né, como se for uma doutrina na realidade, tem uma rotina, mas é uma questão doutrinal da família, o estudo do japonês, e aí uma mão de obra barata, qualificada. Né? Surgindo aí a questão da robótica, eu estou falando aí já sobre a Toyota, uma das empresas que nasce no Japão, trazendo a questão da robótica, da terceira revolução industrial aí, tem um pezinho nessa, né, tem uma mãozinha na realidade dos japoneses nessa terceira revolução, né, industrial. Então o Japão sai economicamente aí e integra-se nessa estrutura econômica, ou seja, nessa industrialização, essa potência econômica surgindo, além de que, gente, desculpa se ela tocando falta de educação, além de que há também, nesse próprio contexto, deixa eu desligar aqui, tá? Há também nesse próprio contexto do Japão, que a partir de 2010 o Japão ele começa a ter um pequeno, não uma pequena quebra, mas um pequeno declive na sua economia. Por quê? Porque a mão de obra japonesa, tá? A mão de obra japonesa, ela começa a ser o quê? Ficar envelhecida. Grande parte da população, tá? Começa a envelhecer. Por quê, professor? Porque a taxa de vegetação, ou seja, a taxa de natalidade, a taxa vegetativa, baixou, caiu, porque os japoneses não se tem essa questão de ter tanto filhos por família. Por quê, professor? Porque eles interessam na mão de obra. Principalmente as mulheres também ingressam no mercado de trabalho, fazendo com que a taxa vegetativa com a taxa de natalidade caia, aumentando o número de idosos. Então há uma preocupação do Japão, do governo japonês, para que não venha quebrar o governo em relação às questões previdenciárias, ao INSS, a aposentadoria. Já tem bastante idosos e uma pequena leva de jovens, ou seja, nós não temos mais a mão de obra. Então já acontece no Japão, quanto na China, que já vou entrar na China também, essa questão da incentivos para as famílias, né, terem filhos, para que esses filhos sirvam no futuro para comércio,
para a mão de obra. Então, o Japão se destaca nessa economia através de quê? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, teve um PIB evolutivo a partir de 1970, com os investimentos americanos, foi um dos que mais ajudaram o Japão nesse contexto, e a partir de 1970 a 2016, essa evolução do PIB foi absurda. O que é PIB? Produto Interno Bruto, ou seja, a sua economia. Nós estamos falando aí de um país bastante econômico, de um país industrializado, de um país tecnológico e de uma mão de obra qualificada. Já a China, né, já estamos falando aqui sobre a China ela vai se destacar principalmente a partir dos anos 70, né, com o governo de Deng Xiaoping. Quem é Deng Xiaoping, professor? Foi o cara que pegou o modelo socialista, mas de certa forma ele abre o comércio, ele abre o país para a industrialização, fazendo essa industrialização, né, gerar um crescimento econômico, um processo industrial, principalmente voltado, eu estou falando de China, um país populoso. Vou já, tá minha filha ali conversando, participando da aula. Então, a China ela vai se destacar nesse contexto econômico, né, porque tem uma mão de obra barata, tem um sistema socialista, né, também na questão planificada, na questão da igualdade. Porém, Deng Xiaoping ele tem uma frase que diz o seguinte: não importa a cor do gato, o importante é pegar o rato. Ou seja, não importa que as pessoas pensem, vão falar que sou socialista e estou abrindo a China para ser um país capitalista. Tá? E aí eles investem, principalmente a partir de 2001, que a China entra na OMC. O que é a OMC, professor? Organização Mundial do Comércio, ou seja, os produtos industrializados na China eles podem ser comercializados internacionalmente, barateando o custo e a produtividade, fazendo com que os investimentos nessa área aqui, ó, Zona Econômica Especial, e se tornando a segunda economia do mundo. Porém, lembre-se que a distribuição populacional da densidade demográfica na China é desigual, porque nós estamos falando de países ou de cidades chinesas, né, que elas se destacam economicamente industrializadas, mas não é de forma igual. Nós temos uma desigualdade social absurda. A economia chinesa é excelente. A segunda maior do mundo, estima e pesquisadores visam que isso vai ultrapassar, que a China vai ultrapassar a partir de 2050 os Estados Unidos, tá? Eu acho que pode acontecer ou não pode acontecer, que a gente vai saber que os Estados Unidos vai criar alguns sistemas que isso não aconteça. Porém, o assunto não é esse. O assunto é que a China vai se destacar a partir de 1970, com Deng Xiaoping, no processo de comercialização, ou seja, ele se rende ao sistema capitalista, sendo um país socialista, tá? E aí, a partir de 2001, a entrada da China na OMC, com investimento de outros países, fazem com que Zona Econômica Especial Chinesa, tenha esse crescimento, principalmente voltado à mão de obra. Porém, a gente sabe que também nós temos aí na China um dos países com uma poluição absurda. O índice de poluição lá é altíssimo. Por quê? Porque eles não se preocupam muito com essa questão de natureza, de meio ambiente. A preocupação maior é a lucratividade, né? Xangai é um dos principais símbolos, né, da China, principalmente nesse processo industrial, dobrou a sua população, né, nas últimas décadas, principalmente porque está ali aglomerado. Vocês terem uma ideia, tem aproximadamente 24 milhões de pessoas em Xangai, pelos processos industrializados, ou seja, pela procura maior da mão de obra. Sabendo que a China, antes desse processo econômico, se tinha ainda e se tem ainda na realidade a política de um filho por família. Por ser um país socialista, o governo cuida do seu filho, ou seja, da educação, da saúde. Então se tinha a regra que se você tivesse 2 filhos por família, o outro filho era responsabilidade sua e não mais do governo. Porém, a China está tentando quebrar essa regra, essa lei chinesa. Por quê? Porque acontece a mesma coisa com o Japão. Nós estamos tendo lá na China, quanto no Japão, um grande número de idosos e menos jovens. Por quê? E aí se preocupa na questão da mão de obra, preocupante a questão da mão de obra, tá bom? E aí a gente vai entender um pouco mais sobre isso ao longo das aulas. Entrando nesse contexto, os países aí integram os tigres asiáticos, que eu vou ter essa imagem do tigre, os tigres asiáticos. São países que durante décadas, que até hoje dura os tigres asiáticos, né, que se penduram, ou seja, que estão em gerações.
são países industrializados, se destacaram na sua industrialização, se destacaram na sua economia e se juntaram, fizeram esse bloco econômico. Tigres asiáticos, para que possam, de fato, a abertura dos mercados, dos investimentos externos, para que possam concorrer com outros blocos econômicos, como a União Europeia, como o NAFTA, que é o bloco econômico dos Estados Unidos, Canadá e México, com diversos blocos econômicos que tem no mundo. Então, os tigres asiáticos é um grupo de países da Ásia, somente daquela região Ásia ali, que estão se reunindo em um conjunto para que possam aí ter os seus investimentos, não só nas evoluções industriais, mas também na evolução da sua produtividade, para que possam lucrar muito mais, para que possa ter uma organização externa brigando no comércio, né, na disputa dos comércios internacionais. Tá bom? Isso nós estamos falando da Coreia do Sul, da Singapura, de Hong Kong, Taiwan e os novos tigres asiáticos como Vietnã, entre outros aspectos. Tá certo, pessoal? Vou falar um pouco sobre a Ásia Central e a Ásia Setentrional. Gente, a Ásia Central, tá aqui ela, ó, ela vai, juntamente com a Ásia Setentrional, ela vai colocar aqui em primeiro ponto a questão da Rússia, principalmente no século XX. Por que a Rússia, professor? Porque esse lado, esse pedaço russo, né, que a gente sabe que a Rússia tem um pedaço chamado de pedaço da Europa e um grande pedaço da Ásia, Eurásia, né, a Rússia, Eurásia, a Europa e a Ásia. E aí, a Rússia, nós estamos falando de um país socialista, ou seja, da antiga União Soviética. Então, se tinha grande parte da Ásia Central e Ásia Setentrional, os países voltados, presta atenção, os países voltados aos processos, né, socialistas, tá? Uma coisa mais fechada, uma coisa mais planificada. O que é uma coisa planificada? Plana, na sua economia, na sua produtividade. Porém, esses países se renderam após a Guerra Fria, após 1989, 1990, 91, queda do Muro de Berlim. Os países começaram a sua economia a partir disso. Por quê? Porque eles entenderam que o capitalismo é essencial para o crescimento econômico nessa região. Outra coisa que é interessante nessa região da Ásia, nesse pedaço da Ásia Central e Setentrional, é a questão econômica voltada principalmente ao petróleo e ao gás natural. Tá? Um dos maiores fornecedores da Europa, né? Para a Europa, para o mercado consumidor europeu, é o petróleo e o gás natural, tá? E o dinheiro, o mar de dinheiro, é chamado de Mar Cáspio. Por que o Mar Cáspio, professor? Porque é lá que nós temos, onde são encontradas as grandes reservas de petróleo e gás natural, embaixo desse querido mar de dinheiro, além de que é um grande aporte, uma grande entrada para os transportes, os grandes portos. Né? Entendam que toda economia, toda industrialização, ela precisa de um escoamento de mercadorias, ou seja, de uma infraestrutura de transporte e escoamento dessa mercadoria. Então, o Mar Cáspio, ou seja, o mar de dinheiro, é importante também nesse contexto, na saída e entrada de mercadorias, meus queridos alunos. Tá bom? Vamos agora para o sul da Ásia. Nós estamos falando sobre a Índia, né? Um dos países mais populosos do planeta. Oh, muita gente, hein? Índia, China, e nós estamos falando de países populosos. E aí nós temos, infelizmente, por questões étnicas, a questão cultural, a religiosidade, há uma disputa territorial, uma questão de conflitos constantes. E aqui a Caxemira, né, é um desses conflitos aí, uma disputa territorial. Mas essa disputa territorial, né, pesquisadores e até a própria ONU, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, viram e perceberam que a grande disputa pela Caxemira não é pela questão territorial religiosa, mas sim pela questão de água. As regiões aí são, infelizmente, reféns, ou seja, dependente desse recurso natural que no Brasil tem em abundância. Né? Infelizmente, não estão cuidados como se deveria, mas a água é dos principais pavios, né, desse conflito nessa região. E nós estamos falando aí sobre países interessantes. São países que não têm uma economia avançada, mas são países que investem muito em questões nucleares. Isso é filho, interessante, isso é uma herança dada da Segunda Guerra Mundial. Por quê? E principalmente também, outro filho também da Guerra Fria, porque países que tenham, ou que disponibilizavam a questão dos armamentos nucleares, eles se destacavam também, eles se sentiam fortes, tá? Era como se o cara tivesse no seu muro um pitbull e o outro tivesse lá aquele pinche, cachorrinho pequenininho.
Então, o Pitbull ele se destacava mais. Então, os países que se tinham o poderio nuclear, eles tinham essa questão muito maior, muito mais potente, muito mais evidente em seus países. Porém, eles investiram muito nessas questões, principalmente países aqui do sul da Ásia, tá bom? A agricultura vai se destacar pela questão da agricultura de arroz. Exatamente, a cultura milenar, uma cultura que se deu nessa questão do cultivo do arroz, né? Da agricultura do arroz, da produtividade do arroz, porque nós estamos falando de regiões montanhosas, estou falando em regiões que vão se destacar principalmente pelas suas elevações de relevo, e aí eles utilizam, gente, né? Eles pegam aqui as ondulações, né? E fazem ali como se fosse degrau, faz um degrau em cima, embaixo, tal, e vão produzindo esse cultivo de arroz, chamado também de agricultura de jardinagem. Por que agricultura de jardinagem, professor? Porque se requer muita questão da mão. Tá? Não tem tanta tecnologia, tratores, drones, esses equipamentos que usam hoje na agricultura, né? Principalmente nos países desenvolvidos. A questão do arroz é mais a questão da técnica manual, por isso que é chamado de cultura ou agricultura de jardinagem, está associada ao arroz, principalmente aí nessas regiões do sul da Ásia. E aqui nós temos essa siglazinha aqui, que significa só o seguinte, gente, ó. Isso aqui são investimentos, tá? Tá no livro de vocês, ó, na página 383. Nós temos aí o corredor econômico chinês entre China e Paquistão. Então, assim, em inglês, é claro, mas aqui se diz corredor econômico entre China e Paquistão. Por quê? Porque a China, por ser a segunda economia mundial, ela começa a investimento nesses países para que possam ajudar no seu processo industrial e econômico, na matéria-prima, na abertura do comércio, na abertura de investimentos, na abertura da mão de obra, na abertura de diversos aspectos que levem a China ao seu enriquecimento. É como os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos ele tem aí diversas organizações, né, que ajudam ao país a se manter na primeira economia mundial. Já a China também faz esse tipo de investimento em outros países para que eles possam a manterem a sua economia também. Gente, eu espero ter ajudado vocês, tá? Desde já agradeço de verdade. Fique com Deus. Qualquer coisa a gente tira dúvidas lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Desde já, uma ótima semana a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Fui.